nós já falamos sobre cardio cardiovascular, entendimos a dinâmica circulatória, tá? Em cardio, focamos bastante na parte de circulação, entendendo o conceito de fluxo, sim? Que variáveis vão influenciar sobre o fluxo sanguíneo, falamos bastante sobre o retorno venoso, sobre o gasto cardíaco, sim? Isso aí serve para quê? Para entender como é que é a dinâmica circulatória. Agora nós vamos começar com o respiratório, tá? E a gente vai dar continuidade a esse estudo do controle da autovia interna, da homeostase. Por quê? Porque nós vamos começar a ver agora um dos sistemas reguladores, tá? Não só importantíssimo pelo aporte de oxigênio, sino também reguladores do meio interno, tá? Através da regulação do pH. Então, esse aparato respiratório, tá? Cumpre várias funções. Não somente a troca gaseosa, tá? Entre o alvéolo e a atmosfera, senão também a difusão. Lembrem que não temos uma função ventilatória. O que seria a função ventilatória? Como é que acontece a mecânica respiratória? Como é que o ar entra de fora para dentro e sai? Sim? Esse processo se chama ventilação pulmonar. Ou seja, a ventilação não é a difusão, não é o intercâmbio, tá? A ventilação é as forças físicas, por assim dizer, que vão fazer com que o ar consiga ingressar da atmosfera de fora para dentro do alvéolo, tá? Que é a mecânica respiratória. Depois nós vamos ter a difusão. Ali já vamos ter outro processo, onde precisamos de uma membrana respiratória boa, tá? Funcionando bem. Para quê? Para que possa existir a troca do oxigênio e do CO2. Essa troca vai ser por difusão. Tem aqui esse segundo processo, o intercâmbio, que é a difusão do oxigênio e do CO2. O outro processo importante, que nós vamos falar, vai ser do transporte de gases. Ou seja, esses gases vão difundir, mas eles devem ser transportados no sangue através do sistema circulatório até os tecidos, tá? Como que é feito esse transporte? E vamos falar da regulação da ventilação. Aqui vamos conversar um pouquinho sobre os centros respiratórios, do tronco, tuberância e bulbo. Não está aqui, mas nós vamos falar também, dentro de um quinto tópico aqui, sobre circulação pulmonar, tá? Ali que vamos falar sobre intervencionismo, ou seja, por que é importante manter pressões pulmonares adequadas, tá? Então ali que vamos falar sobre a pressão da artéria pulmonar, a pressão do capilar, como que medir essa pressão, tá? Para que serve conhecer as pressões pulmonares. É importante. Bom, começa no começo, né? O ar ingressa, tá? E a gente vai ver hoje toda a mecânica respiratória, todo o processo de ventilação. Esse ar tem que descer pelas fossas nasais, sim? Esse ar que vai ingressar, vai ser inspirado através do nariz, tá? Vai passar através de uma mucosa, uma mucosa sumamente vascularizada, uma mucosa ciliar, que cumpre a função de quê? Seria aquecer, filtrar e umidificar. Tá? Então, essas são as funções da mucosa nasal. O ar ingressa, ele tem que ser aquecido. Não vamos ver. Por que ele tem que ser aquecido? Não, aquecido. Vou falar. Por que tem que ser aquecido? Por que tem que ser úmido? Não, porque não vamos ver isso. Na aula que vem vamos falar um pouco melhor. Mas o ar, quanto mais próximo da nossa temperatura corporal, quanto mais úmido, melhor a difusão, tá? Um ar seco, um ar que não tem o
por exemplo, é um ar que não difunde adequadamente. Tá? Esses gases não vão ter a mesma taxa de difusão, não vão conseguir penetrar, atravessar os tecidos da mesma forma do que se eles estivessem frios. Por isso que o narguilé, o cigarro, tá? Todos esses inalatórios, eles são aquecidos para ter uma melhor taxa de difusão. Quando eu vou fazer nebulização, o que eu faço com o ar para a medicação conseguir ser melhor absorvido? Ele é aquecido, tá? Aquecido, e o nebulizador ainda, por um sistema de ultrassom, ele quebra a molécula de ar em partículas bem pequenininhas, tá? Para conseguir ter uma melhor taxa de penetração, tá? O ar molecular, quanto mais grande, menor a taxa de difusão e menor a penetrância, tá? Se eu quero somente fluidificar a via aérea, vou usar um vapor normal, tá? O vapor do chuveiro, o vapor da panela, tá? Agora, se eu quero que aquela molécula de água atinja os alvéolos, vou usar um processo de quebra mais fino, para isso se utiliza o nebulizador para poder penetrar melhor, para poder chegar lá na finaleira, no fundo, tá? E conseguir, porque qual é o objetivo? Levar a medicação o mais profundo possível. A sua vez, lembram disso, anatomia? Ótimo. Então vamos ter os três cornetes: cornete superior, médio e inferior. Para que serve o cornete? Aumentar a superfície, né? Aumentar a superfície de contato. Tá? Então, eles são aqueles pela forma empilhada, então chega uma mucosa bem congestionada, ali que vai se umidificar, aquecer e filtrar pelos cílios. E o que drena os cornetes? Cada cornete dentro tem um orifício de drenagem. Anatomia, gente. Você não viu isso na anatomia? Viro. O que drena em cada cornete? Como assim? Lembra? Você vê o cornete, se você olha aqui embaixo tem um buraquinho. Um buraquinho no inferior, um buraquinho no médio e um buraquinho no superior. Drenagem. Alguma coisa sai pelo buraco ou não? Alguma coisa sempre. Não tem um buraco à toa. Na faixa. Né? Quando você pega o crânio, pega os buracos, pega uma canetinha, para que faça com esse buraco? Que faça com esse buraco? Que faça com esse buraco? Não sempre. Passa vaso, ou um buraco para drenagem. É uma coisa mais.
cornete superior. Se eu tiver, por exemplo, uma inflamação do cornete superior, onde que vai parar de drenar? Vai parar de drenar do frontal. Onde que eu vou acumular a secreção? Se eu tranco, fecho o único orifício de saída, a secreção vai parar de ser produzida? Não, vai continuar produzindo. E o seno vai começar a se encher de novo. Ele vai começar a aumentar a pressão. Quando aumenta a pressão, dói. Então aumenta a pressão dentro do tórax. Se ainda estiver com uma infecção, como é a mesma mucosa, a infecção daqui vai o mesmo tapetinho. A mucosa vai se passando, vai evoluindo, progredindo, até chegar no seno paranasal e aí vai infeccionar, e aí vai a sinusitis, que já estava se instaurando pela pressão que está inflamando a mucosa, vai se complicar com a infecção. E como tira esses cornetes? Como? Como tira esses cornetes? Não se tiram os cornetes. Não se tiram. Você faz eles fazem uma diminuição. Ah, então só a parte da hipertrofiada. Exato. Tá? Tá bom? E onde vão treinar os maxilares? Isso mesmo. Quer saber? Você vai ter um paciente com sinusite. Médio Tá? Você vai olhar ali no nariz, você vai ver o cornete inflamado. Tem que saber, você vai fazer um raio-x, vai ver o cornete, vai ver o seno paranasal entupido. Tá? Tem que saber onde treina os maxilares, no cornete inferior e o meio treina Esfenoidal. Exato, o esfenoidal. Tá? Esfenoidal. E é fácil de ver no raio-x. Eu fui com o raio-x que se chama mento naso placa. Mento naso placa. Você faz o pacientinho, fazendo uma placa, apoiando o queixo no nariz. Então, como se fosse uma raio-x nessa posição. E é só nessa posição que você consegue ver os 5 espaços perfeitamente. Ele tem que ser preto, buraco preto, porque tem que ter o quê? Ar dentro. Que uma coisa produzindo vai drenando. Quando se acumula, você vê o nível de mono. Você cresce Quando não treina, por causa da excessiva, aí eles estão com a lista, É. aí dá a infecção, porque a infecção não sai, tirar a ótima, e depois chega um caso seria esse, Não, ele treina o seno através do osso. Faz a drenagem do seno paranasal através do osso. Superior. Não. No meio. Isso. No meio. professora, aí conforme vai entrando a mais, Claro. como ele está cheio de ar, Então, o monco vai sair. O que acontece? Boa pergunta. Como a quantidade de líquido começa a se acumular, isso vai gerando uma pressão. Tá? Ele vai gerando uma pressão dentro. Agora, até pode sair um pouco, mas a secreção acumular começa a ficar viscosa, sim? Então, é importante ter esse conhecimento anatômico para aprender depois o processo da sinusite. Tá certo? A sinusite não sempre é infecção. E sem inflamação. Posso ter um inflamador sem infecção. Ou não? Posso. Ótimo. Para que mais serve o seno paranasais? Tem ar. Então, eles são caixa de ressonância. São a nossa mais importante caixa de ressonância. Você vê na anatomia que também, deixa um crânio mais leve para a flutuação. Mas é importante a caixa de ressonância. Alguém aqui toca guitarra? Violão? Violão tem um buraquinho na caixa e o resto do violão aí é oco, tá? Se eu tampasse o buraco e fizesse ali o toque das cordas, o som não ia ser o mesmo que se eu liberasse o buraco. Por quê? Porque o som entra na caixa do violão e o som, ele serve como caixa de ressonância para melhorar o som, tá? Quando eu estou com sinusites ou
bucal, tá? As pessoas, aqueles grandes cantores, tenores de ópera, geralmente tem uma caixa de som bucal diferenciada, inclusive com os dentes mais para frente, um paladar duro mais elevado, tá? O Freddie Mercury foi muito estudado, né, pela variação que ele tinha, né, ao cantar dentro do grave para o agudo, a caixa de ressonância dele era diferente também, uma conformação diferente. Por isso que significa, né? Como? A gente não está fazendo Ele esqueceu a caixa de som. Claro, são caixas de ressonância. O som vibra e faz com que você sinta o som da voz. Quando você tem esse tipo do som, é diferente. Tá? Bom, o que mais? Temos a faringe, tá? Para que serve a faringe? Bom, a faringe permite a passagem do ar, tá? Também age como uma caixa de ressonância pequena, sim? Que vai amplificar o tom de voz durante a fonação, tá? A fonação vem de quê? Das cordas Vocais. isso. Exatamente. Então aqui vamos ter já na laringe, sim? A função fonatória a partir das cordas vocais, que elas vão vibrar, tá? A diferentes frequências. A frequência mais alta na mulher, mais aguda, é pela finura, tá? Das cordas no homem, por efeito da testosterona, tá? Vamos ter um engrossamento das cordas vocais, por isso que a voz vai ficando mais grave. Pela testosterona, a mulher que toma testosterona também vai ficando mais grave. Algumas funções, isso é importante, alguns efeitos do uso da testosterona são reversíveis e outros não, dependendo do tempo de uso de uma pessoa. Agora que bom. Não. Não sei. Não só a voz, né? Eu acho que Os só efeitos veio do comentando. Depende do tempo de uso. Não dá para falar, isso aqui tem efeitos que nós já sabemos que são irreversíveis, pelo uso da testosterona. No caso da voz, às vezes volta, às vezes não. Às vezes não. Mesmo o homem que faz supressão hormonal para Não quer dizer troca se de. for feito mas também é pessoalmente. E pode haver sempre, então você. Isso que faz para transição de sexo, droga. Não que muda se for droga. Tira, não. Não todo homem afina a voz. Você vê que tem homem que não. Então, isso aí é totalmente variável. Certo? Bom, e o que é importante? Na laringe, que depois vai passar para a traqueia, que nós temos a ação dos músculos, no caso daqui, das cordas vocais, mas já temos a presença de musculatura mais forte e cartilagem, tá? Isso aqui é importante porque tanto na traqueia, no bronquíolo como bronquiolos, tá? Esses anéis cartilaginosos vão dar sustentação para manter a via aérea aberta, tá? Eu tenho que entender que o meu aparato digestivo, tá? Ele vai se abrir, ou seja, eu vou permitir a passagem para o aparato digestivo somente na deglução, tá? Ou seja, enquanto eu não estiver deglutindo, minha via para o aparato digestivo está sempre fechada. Nós temos a epiglote que está o tempo inteiro para trás, está fechando, tá? O esôfago, o esfíncter esofágico superior. Por quê? Porque a via aérea é sempre permeável, tá? A via aérea está sempre aberta. Porque graças a esses anéis cartilaginosos, tá? Então vamos ver que mais para baixo, vamos para a traqueia, bronquio, vocês já viram isso aqui na anatomia, toda a divisão. Os bronquiolos que vão perdendo a musculatura, vão perdendo os anéis,
os anéis começam a ser, só que viram em mito também, né? Os anéis começam a ser mais incompletos, eles já começam a se manter abertos pela diferença de pressão e não tanto pela estrutura anatômica. Tá? Então, o que eu tenho que entender? Toda essa via aérea é uma via aérea de baixa resistência à passagem de ar. Como assim baixa resistência? Quanto maior é a via, tá? Quanto maior a estrutura, menor vai ser a resistência à passagem de ar. Tá? Então, traqueia, brônquios e as primeiras divisões de bronquiolos vão permitir a passagem de ar com uma baixa resistência. Tá? Toda essa via aérea vai estar inervada pelas fibras simpáticas e parasimpáticas. Lembrem que nós falamos um pouquinho sobre isso em cardio. Só para lembrar, a gente vai voltar a falar sobre isso aqui, mas para lembrar que a fibra simpática, ela possui receptores beta, tá? E ela vai ter um efeito bronquiodilatador, tá? Vamos ver depois por que não é tão intenso, tá? Geralmente, o músculo bronquial responde muito melhor à adrenalina do que à noradrenalina, tá? Tanto que é o que a gente usa quando vai fazer a adrenalina de forma inalatória, tá? Geralmente, o paciente que está intubado, por exemplo, sim? Você vai fazer por via intravenosa, ele tem um efeito bronquiodilatador, mas não tão intenso, porque a gente utiliza mais a noradrenalina. Agora, se eu quero um paciente, por exemplo, intubado, eu quero melhorar o grau de broncodilatação, você faz por via inalatória, tá? Você coloca diretamente na via aérea. E aí se utiliza a adrenalina. As fibras parasimpáticas, tá? Que vão ficar em todo o largo bronquial, vão ter um efeito já broncoconstritor. Você já não fala vasoconstritor, vasodilatador, no broncoconstritor, broncodilatador. Sim? Isso vamos ver depois. Isso aqui vamos conversar ainda mais para frente, tá? O que é isso aqui? No processo humoral, seja no processo inflamatório, no processo alérgico, vamos ter efeito mediado pela histamina. O que a histamina faz? Ele é vasodilatadora. A histamina é vasodilatadora, tá? E o que vai fazer? O que vai acontecer nos brônquios e na mucosa bronquial com a liberação de histamina? Com a vasodilatação vai inchar, vai provocar edema. Sim? Então, imagina a combinação de edema com broncoconstrição. O que acontece no processo alérgico, na crise asmática, tá? O cérebro está mirando na cara. Claro, você quer broncodilatar rápido. Você não vai fazer intravenosa, você passa na via aérea diretamente, tá? Dilatar rápido. Pronto. Que estruturas também na via aérea? Vamos ter o monco, sim? Isso que vocês já estudaram também em mito, em anatomia. Então vamos ter essa mucosa bronquial cheia de células, estruturas de monco, de glândulas, tá? Para quê? Para poder manter a umidade do tecido, para poder umidificar melhor o ar e para também ter um efeito imunológico. Lembre que nesse moco nós vamos ter sempre células do sistema inflamatório, temos imunoglobulinas, sim? Que vão tentar neutralizar o tempo inteiro pequenas partículas que possam chegar através do ar, tá? A gente tenta filtrar o máximo possível para o nariz, mas sempre algumas vão chegar à área mais profunda. E esse epitélio ciliar, tá? Com o líquido periciliar, que vai chegar até os
vai ter sempre movimentos, vai ser sempre com movimentos para fora, tá? Para tentar varrer sempre as partículas que vão envelhecer. Então, isso que eu quero que vocês prestem atenção aqui, tá? Não vamos ter uma estrutura na parede da via respiratória que vai ir mudando enquanto os brônquios e bronquíolos vão se ramificando, tá? Nas estruturas iniciais, ou seja, traqueia e brônquios, vamos ver que temos grandes anéis cartilaginosos e a musculatura forte, tá? Com grande capacidade de broncoconstricção, broncodilatação e cheio de glândulas, células ciliadas importantes. Essas são as células caliciformes, que também são produtoras de secreção, de moco. Agora, enquanto vai se ramificando, e eu vou chegando em áreas mais distales, eu começo a ter uma divisão formando um bronquiolo que vai ficando cada vez mais fino até chegar lá no final do bronquiolo respiratório, tá? Então, nós vemos que nos bronquiolos eu começo a perder os cílios, a célula ciliada começa a ser de cilíndrica para cúbica, para depois, no bronquiolo respiratório e no alveolo, se transformar num epitélio plano, simples, bem fininho, tá? Com células bem espaciadas, sim? Praticamente não tem mais musculatura no bronquiolo respiratório, no alveolo, não tem glândulas, não tem cartilagem, tá? Vamos ter somente uma fina camada de epitélio alveolar, uma fina camada de interstício e do outro lado o endotélio capilar, tá? Vai formar a membrana respiratória, certo? Bom, então, nós vamos ver hoje principalmente como que é a mecânica respiratória, entender a mecânica respiratória. Nas próximas aulas vamos ir vendo o resto. Mas é importante entender que essa regulação da respiração, apesar de que a musculatura da respiração é voluntária ou involuntária? Involuntária. Eu pergunto, qual é a musculatura respiratória? Que músculo? É voluntária? Não. Mas quais são os músculos? Intercostais, diafragma. É músculo estriado ou músculo liso? Gente, anatomia. Tá, lembra do corpício lá da morgue? Como que era a musculatura dos intercostais? Mantida, né? Vou perguntar, eu tenho inserção óssea de musculatura lisa? Não existe. Simples assim. Sim, mas está machucando. Então são coisas que você não pode se confundir. Nunca jamais na vida, tá? É musculatura estriada, ou diafragma. É músculo estriado ou liso? Pensa, se inserta onde? No osso. Músculo estriado. Músculo estriado é voluntário ou involuntário? Tem alguma exceção de músculo estriado e involuntário? Só uma, que é o músculo cardíaco. Né? É o único músculo estriado e involuntário é o músculo cardíaco. Todo o resto é esquelético, é músculo estriado, músculo esquelético e é 100% voluntário, tá? Porém, ela falou aqui, como? Não, lembrando o que ela falou? Ela falou, eu consigo, a Duda falou, eu consigo controlar a respiração. Então, se eu controlo a respiração, é voluntário. Porém, nós vamos ver que até a página 3 você consegue
teu controle não está bom, voluntário, teu tronco encefálico faz assim, não, tu não sabe nada, sai daqui fora, agora que eu que vou controlar essa respiração. Você consegue se suicidar segurando a respiração? Não. Por que não? Esse Eu sou forçada a respirar. O que te força a respirar? Teu tronco encefálico. Né? Quando teu tronco percebe que você está com níveis baixos de oxigênio, que está acumulando CO2, ele tira o teu controle voluntário e te força, agora falou que me força a respirar. Tá? Como? Então a gente não consegue se suicidar com tendo respiração. Como? Não. Aí é uma regulação a partir do tronco encefálico para te forçar a respirar. E essa regulação, olha, é uma pergunta interessante. Não vamos falar disso mais aprofundado. Mas essa passou por ela escondeu, ela cheirosa. Meu olfato é. Eu tenho a lista de águia e o olfato da baleia. Eu pensei que fosse você chegou perto. Ela pastor. O que eu ia falar? A respiração. Esse controle do respiratório, né? Do tronco encefálico. Vamos fazer de conta que a Duda vem andando de moto, ela cai, bate a cabeça e ela fica inconsciente. Se ela não tem consciência, ela está inconsciente, como é que ela vai respirar? Porque a musculatura respiratória é voluntária. Exato. Então, esse tronco encefálico serve para essas situações. Quando ela perde a consciência, para eu ter qualquer tipo de movimento voluntário, eu preciso ter consciência, ou seja, minha corteza tem que estar ligada, ou não? Se vai ser voluntário, eu quero apertar o botão, tá? Voluntário, eu tenho que ter consciência e planejar uma ação e executar o movimento. Agora, se eu estou inconsciente, por exemplo, caí, bati a cabeça, ou tive um síncope, estou inconsciente. Como é que eu consigo continuar respirando sem consciência? Exato. Aí o tronco encefálico vai tomar controle, posse da minha respiração e ele vai continuar me fazendo respirar. Isso também se vê, eu posso trazer vídeo sobre isso, não está certo. Isso aí se vê, por exemplo, em paciente com trauma ou lesões cerebrais, onde se vê afetada a regulação da respiração, e esses pacientes apresentam respirações diferentes, tá? Apresentam respirações características, por exemplo, a respiração de pulmão, lá no paciente com lesão de corteza. Ele respira. Então, são respirações atípicas características de lesões, por exemplo, cerebrais. Nesses casos, o paciente Não, depois tem a ventilação mecânica. A ventilação mecânica é quando você paralisa a sua musculatura. Ou quando esse paciente está com uma dificuldade respiratória, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia. Vou fazer uma cirurgia e até falou sobre isso, né? Vou fazer uma cirurgia para eu poder operar, eu preciso sedar o paciente, preciso dar analgesia, para ele não sentir dor, porque se eu dormir, mas não dou o analgésico, na primeira facadinha, ele vai acordar da dor, né? Então eu tenho que dar sedação, analgesia, e eu tenho que paralisar a musculatura, tá? Eu tenho que dar medicação para bloquear, um bloqueante da placa neuromuscular. Eu vou bloquear a placa neuromuscular para não ter nenhum movimento. Sim? Aí, se eu bloqueio a placa neuromuscular, eu vou bloquear também a musculatura respiratória. Então, ali eu preciso entubar e fazer a respiração mecânica. Tá? Ou
paciente que está com muita dificuldade respiratória e começa a ficar cansado, já não consegue mais. E aí o nível de oxigênio começa a baixar, o nível de CO2 começar a subir, aí também você vai fazer intubação para fazer a respiração mecânica. Tá bom? Para que mais serve o pulmão? Então o pulmão está regulado, tá? É importante porque regula a concentração de CO2 e o mais lesivo, tá? Faz muito dano acumular CO2. É importante o pulmão porque ele serve como depósito de sangue, ou seja, num caso em que eu preciso redistribuir fluxo, tá? O pulmão dá conta, sim? Aumentando, dilatando e aumentando a capacidade vascular. E também é importante na eliminação de calor. Dependendo da espécie animal, o ser humano não tem tanta capacidade de regular a temperatura corporal, mas tem outros animais que se regulam através da eliminação de calor na boca, tipo cachorrinho. Ele está com calor, ele faz o quê? Ele abre a boca desse tamanho e fica, o jacaré, que ele tem que ter uma temperatura mais baixa, eles ficam no sol e ficam com a boca aberta, tá vendo? O jacaré, o crocodilo, ele fica com a boca aberta, para quê? Para tentar abaixar e regular a temperatura corporal. Bom, esse processo respiratório, então, da ventilação, envolve um processo de inspiração e de expiração. Tá? Inspiração para o ar ingressar, expiração para o ar sair. E, a sua vez, nós vamos ter esses conceitos de respiração externa e interna. O que seria? A respiração externa seria o oxigênio entra e o CO2 sai. Estamos falando do ponto de vista do capilar. E a interna é quando chega no tecido. Quando está no tecido, esse CO2, esse oxigênio sai, vai embora, se perde e ganha CO2 para voltar para o pulmão. Bom, então o que eu tenho que entender? Hoje vamos aprender então esse conceito de ventilação alveolar. O que é ventilação alveolar? É o volume de ar que alcança o alveolo em um minuto, tá? E que participa da troca gasosa. Isso aqui é importante por quê? Porque não é toda a porção da árvore respiratória que vai participar da troca gasosa. Qual é a única porção que participa da troca gasosa? Bronquiolos? Os bronquiolos? É? Nós temos a árvore, temos a traqueia, os brônquios principais, tá? O bronquiofonte, depois ele vai se ramificando, vai formando os bronquiolos, até no final chegar no bronquiolo respiratório. Esse bronquiolo respiratório vai ter os ductos alveolares, lembra? Ductos alveolares e ainda vai ter os alveolos, tá? O que eu devo entender? Que do bronquiolo respiratório para lá tem troca gaseosa. Do bronquiolo respiratório para trás não tem troca gaseosa. Por que aqui tem troca gaseosa? Porque aqui eu já tenho uma membrana fina. Eu tenho uma membrana, um epitélio fino, tá? Eu já tenho um interstício fino, já não tem mais aquela musculatura. E quanto mais fino, mais perto, quando vai chegando nos alveolos, melhor vai ser a taxa de difusão. Tá? Todo esse espaço para trás, toda essa área para trás, onde não tem troca gaseosa, se chama espaço morto. Tá? Então, quando vocês ouvem falar de espaço morto, não é tecido morto. Se ele diz espaço morto, tá? A parte da via aérea que não participa da troca gasosa. Se eu pergunto na prova, por exemplo, define espaço morto respiratório, é toda a área, toda a parte da via respiratória que não tem troca gasosa. Sim? Certo?
importante? Que nós vamos ter sempre um volume corrente. O que é esse volume corrente? É o ar que vai entrar e sair em cada respiração. Geralmente, entra e sai em cada respiração uns 500 ml, tá? O que vai ingressar e o que vai sair com cada respiração. Bom, como é então esse processo de inspiração e expiração, tá? Eu tenho que entender que o processo, a mecânica respiratória, depende de quê? De que depende o ar entrar e sair? Da diferença de pressão? Como? Da diferença de pressão? Já falou da pressão, seria da diferença de pressão, mas eu preciso gerar a diferença de pressão. Diafragma. Ou não? Como que eu gero a diferença de pressão? Com diafragma? Aumentando a caixa torácica. Então, a mecânica respiratória depende de quê? Depende do movimento da caixa torácica. Vem cá. Se eu pego ela, vou te abraçar, tá? Se eu pego ela aqui, e eu falo para ela, respira fundo. Tu consegue respirar? Não. Por que não? Porque ela não conseguiu mobilizar. Ai, te machuquei? Não. Porque se ela não tem movimento de caixa torácica, ela consegue respirar? Não. Então, o processo de inspiração e expiração depende do movimento da caixa torácica. Se eu enfaixar ela vai conseguir respirar adequadamente? Não. Se ela tiver uma escoliose, tá? Ou um transtorno no tórax que impede o movimento, ela vai conseguir respirar adequadamente? Não, tá? Então depende do movimento da caixa. Como que eu mobilizo a caixa torácica? Pela musculatura, tá? Então, olha só tem inspiração e expiração pelo movimento da caixa torácica, que vai criar uma diferença de pressões entre o alvéolo e a pressão atmosférica, o que vai fazer com que o ar entre dentro do pulmão, tá? O ar não entra sozinho. Ele entra sozinho na ventilação mecânica, tá? Porque eu estou aplicando uma pressão positiva, estou soprando ar para dentro com um aparelho, tá? Mas, em condições normais, eu preciso mobilizar a caixa torácica. Por quê? Por que essa mobilização gera respiração? Por que isso acontece? Nós vamos ter a caixa torácica, sim? A caixa torácica com as costeirinhas, certo? As costeirinhas. Aqui embaixo tem o quê? O diafragma. Ele tem uma posição nele, vai para trás. Superior aqui, mais superior na região posterior. Aqui no meio tem mediastina, tá? E nós vamos ter os pulmões aqui, certo? Um pulmão, o outro pulmão. Então, fazendo tudo afastadinho para visualizar melhor. Está tudo colado, né? O que temos entre o pulmão e a caixa torácica? A pleura. Quantas pleuras temos? Visceral, parental. Uma só, né? É uma só. Só que ela se dobra. Ou não? São duas pleuras ou é uma só que ela se dobra? É uma só que ela se dobra, tá? Vamos fazer assim para, né? Fazer assim só para a gente entender.
ilustrativo. Pronto. Essa pleura parietal está colada onde? A parietal. Nas coxilhas. Coxilhas. Está colada na parede da caixa torácica. E a pleura visceral está colada onde? Pulmão. No parênquima. Pulmão. Na víscera. Qual é a víscera? É pulmão. Eu consigo descolar a pleura do pulmão? Não. Vocês tentaram fazer sua anatomia? Você arranca o tecido junto, né? Ela está colada mesmo. Ótimo. E aqui no meio temos o quê? Entre uma e a outra? O espaço. Nada. Temos nada. Temos vácuo. Temos vazio. Tá? Como assim, prof? Sim. Temos pressão negativa. Eu não posso ter absolutamente nada entre a pleura parietal e a pleura visceral, tá? Eu preciso manter esse espaço, que nós chamamos de espaço virtual, porque não tem nada. Preciso manter esse espaço sempre com pressão negativa. Não vamos falar disso depois, mas a pressão negativa é a bomba linfática, tá? É a bomba linfática que mantém essa pressão negativa. Isso porque é importante. Imaginem só que eu tenho uma pleura parietal colada na caixa torácica, se fossem minhas mãos, tá? Colada a pleura parietal no vácuo está a visceral que está colada no pulmão, tá? Quando eu vou inspirar, eu vou causar a contração dos músculos intercostales e diafragma, tá? Os intercostales vão fazer o quê? Essas costelas que estão nessa posição oblíqua, ao se contrair a musculatura, elas vão se horizontalizar. Ao se horizontalizar, aumentam o diâmetro anteroposterior. O diafragma, ao se contrair, como ele tem pelo tipo de inserção muscular, ao se contrair, ele vai descender, vai abaixar, tá? E isso vai ampliar o volume da caixa torácica, tá? Ele vai ficar maior em sentido superior e inferior e maior em sentido anteroposterior, tá certo? O que acontece? Essa caixa torácica, quando ela se expande, quando ela se abre, está colada com a pleura parietal colada à pleura visceral colada ao pulmão. O que acontece com o pulmão? Ele se expande também, tá? É como se eu colocasse um slime, imagina que eu coloco um slime aqui no meio da minha mão e eu estico a mão, e o slime vai se expandir, tá? Estão entendendo? O mesmo acontece, imaginem que eu pegar a minha mão, eu colocar uma cola e colar um balão entre a minha mão. O que acontece se eu faço isso? O que acontece com o balão? Se expande. E o que acontece com o ar? Ó, se eu faço assim, com a minha bochecha, se eu expando a minha bochecha, o que acontece com o ar? O que acontece com o ar? Entra. Por quê? O que eu faço quando eu expando, quando eu giro a expansão da caixa torácica e eu puxo o parênquima para fora? Eu giro uma pressão negativa dentro do alveolo, tá? Então, quando você gira essa pressão negativa dentro do alveolo, o ar ingressa sozinho, tá? O ar ingressa sozinho. Eu faço aqui. Daí o ar entra não, tu tá enchendo a bochecha. Deixa a bochecha sem ar. Não entrou ar? O ar entra, tá? Quando você gira uma pressão negativa, tá? Você pega o balão, você estica o balão, o ar vai ingressar. Você gira uma pressão negativa dentro, vai sugar o ar para dentro, tá? Então, o pulmão se expande sozinho na respiração? Não, o pulmão não faz nada, tá? Não temos expansão pulmonar pelo parênquima propriamente dito, tá? O pulmão só se expande porque a caixa torácica, a musculatura se contrai, a caixa torácica
aumenta-se o volume interno, isso puxa a pleura parietal, que puxa a pleura visceral, que está colada no parênquima pulmonar e acaba puxando o parênquima pulmonar para fora. Você entende? Se eu pego na dúvida de uma facada aqui, né? O que acontece? Não vai morrer. Mas o que acontece? Eu vou furar as pleuras, tá? Eu posso até acertar um vaso sanguíneo e começar a sangrar. E esse sangramento vai acontecer entre as duas pleuras. E esse espaço que não deveria ter, tem que estar no vácuo, começa a se encher, por exemplo, de sangue ou de ar. E o que vai acontecer com o pulmão? Ela vai tentar respirar, vai conseguir respirar? Não. Só de um lado, provavelmente, mas do outro não consegue. Por que não? Porque como eu perdi essa pressão negativa entre as duas pleuras, o pulmão não se expande mais, tá? Então, olha só, eu tenho que entender esse conceito. O processo, a mecânica, eu tenho, entendendo a mecânica, entendo as patologias, por exemplo, restritivas, tá? Patologias restritivas, patologia auditiva, tá? Começo a entender o conceito de fisiopático, de doença pulmonar. Bom, tá? Na expiração, o que acontece na expiração? Nada, na expiração é só relaxo. Na hora que relaxo, o pulmão fica expandido. O que acontece com o pulmão? O pulmão é um slime, sim? Imagine um slime. Eu vou esticar ele. E na hora que eu solto, o que acontece? Ele volta, tá? Então, a retração na expiração é pela elastância pulmonar. Lembra o conceito de elastância? O que é elastância? O ser elástico. Ser elástico não era se esticar, ser elástico era voltar ao seu estado normal, tá? E qual é o estado normal do pulmão? O colapso. O pulmão, se eu descolo a pleura, ele está tracionado constantemente a partir da pleura visceral. Se eu descolo o pulmão da pleura visceral da parietal, o pulmão vai sempre ter uma tendência ao colapso, certo? Bom, enquanto a resistência ao fluxo, a gente vai falar um pouquinho nas próximas aulas, mas o que eu quero que vocês entendam? Que o fluxo de ar, o conceito é muito parecido ao conceito de circulatório, tá? Quanto maior é a via aérea, melhor vai ser o fluxo de ar e menor vai ser a resistência ao fluxo, sim? Quando eu gero o processo tipo de base, de broncoconstrição, eu vou aumentar a resistência e quando eu aumento a resistência, eu vou ter diminuição do fluxo de ar. As mesmas leis da física que se aplicavam para fluxo sanguíneo se aplicam para fluxo de ar. É a mesma coisa, sim? Quanto mais, se eu gero em algum lugar broncoconstrição, vou gerar turbulência, tá? O fluxo de ar que vai por uma via sem tantas variações, é um fluxo de ar que vai ser mais rápido, concorda? Tá? Se em algum ponto eu gero uma constrição, esse ar, quando passa por essa área mais contraída, vai gerando turbulência que vai alterar o fluxo, esse ar vai sendo, o fluxo de ar vai ser mais lento, vai ser mais comprometido. Faz sentido? Então, a gente vai vendo isso mais para frente, mas tudo mesmo que a gente estudou para a circulação geral, as leis, lembra a lei de Poisson, lei de Ohm, se aplicam para fluxo de ar também, tá? Então, quando a gente fala aumento a diminuição da resistência bronquial, melhora, aumenta o fluxo de ar, de fato, né? Quanto menos resistência, maior fluxo. Bom, então olha só, isso aqui a gente não vai estudar segmentação pulmonar, isso já passou, tá? Foi anatomia, vocês viram essa anatomia? Mas o que eu tenho que entender? Aqui o brônquio, né, vem a traqueia, o brônquio principal, aí vem os brônquios lobares, o brônquio segmentário, aí vai formando o bronquiolo, aí já vemos como vai afinando, né, a parede,
vou perdendo musculatura, vou perdendo os anéis, a cartilagem aparece de forma mais isoladinha, já não é mais um anel. Aqui, até aqui, eu tinha um excelente fluxo de ar, porque tem uma via aérea que não apresenta nenhuma resistência ao fluxo. Daqui em diante, eu dependo da diferença de pressões para ter fluxo de ar, tá? Esses bronquiolos vão se ramificando de formar um bronquiolo respiratório. Como se chama esse espaço daqui para trás, onde não tem troca gasosa? Morto. Espaço morto. Então, daqui para frente, ductos alveolares, saco alveolar, alveolo, toda essa área são áreas de troca gaseosa. Então, eu devo entender essa diferença entre complacência e lactância. Repetindo, o que é a complacência? É a capacidade de se esticar. O que é a lactância? É a capacidade de voltar. O pulmão tem mais complacência ou mais lactância? Esticar e lactância de se retrair. Como são? Eu acho que é o dois. Ele é mais elástico do que complacente. Porque ele se expande mais. Tem mais facilidade de lutar. Ele vai sempre ter uma tendência, se fosse a mesma, quando eu descolo a pleura visceral da parental, o pulmão ficaria no corpo intermente. O que acontece com o pulmão, com o parênquima pulmonar, na opinião motora? Ele fica uma bolinha assim, tá? Ele vai sempre colapsar. O que é o colapso? Como? Quando colapsa, tem patrocínio ainda, né? Na minha cabeça, Não, o colapso é patológico. O colapso é quando ele descola a pleura parietal da visceral. Normalmente as duas pleuras têm que estar no vácuo, têm que estar coladas. Estão entendendo? Qual que é normal? O que é normal? As duas pleuras coladas o tempo inteiro, graças à bomba linfática que mantém uma pressão negativa, sim? O parênquima pulmonar colado na pleura visceral e o movimento da caixa torácica, sim? Quando eu expando a caixa torácica, eu simplesmente faço aqui. Puxo para fora o parênquima, tá? Quando eu relaxo, o que faz o parênquima? Eu volto. Entendeu? Então, a relatação da musculatura não gera a retração. Por que a caixa torácica se retrai? Porque é a força elástica do pulmão que retrai a caixa torácica. Estão entendendo? Não é relatar a musculatura. Eu vou contrair a musculatura. Expandir o pulmão, desculpa, não me puxar a blusa. Eu vou contrair a musculatura, eu vou puxar o pulmão. Quando eu relaxo, é a força elástica do pulmão que retrai. Estão entendendo? Olha a força, a capacidade de retração que tem, que puxa toda a musculatura e toda a caixa torácica para dentro. Se eu ainda descolar as duas pleuras, se eu tirar, né, essa união que tem o parênquima com a caixa torácica, o pulmão quando eu faço isso aqui, eu aumento o vaporamento, gera uma diferença de pressão, você fica mais negativo e isso suga o ar para dentro do ambiente. Quanto mais expando a caixa, maior é a pressão negativa dentro e mais ar ingressa. mas na saída. Na saída, se eu faço isso aqui, se eu faço aqui, o que acontece? A pressão aqui aumenta, porque eu estou retraindo, e isso expulsa o ar para fora. Se eu te falo, tira o ar do balão, como você vai tirar o ar do balão? Você vai
a elasticidade do sangue e a elastância, que é a capacidade elástica do pulmão que vai voltar, que vai gerar a retração. Você entende? Tem que entender bem isso. Como? Acho que a capacidade de jogar mais é bastante, não mas vai voltar então. Não, ali ela tem uma camada de água que vai atrapalhar. Mas ele perde a capacidade de elastância. Não. Você disse no edema pulmonar? Não, ele não vai conseguir se expandir corretamente nem se retrair corretamente. Nem água. Não é a mesma coisa você fazer esse movimento só com ar e com água dentro. E a água, na verdade, atrapalha na troca gasosa. Isso é outra coisa. Isso é importante. Bom, então olha só. Então, como acontece a mecânica respiratória? Como acontece a mecânica respiratória? Eu preciso ter uma contração da musculatura para expandir a caixa torácica, para poder puxar para fora, para poder expandir o parênquima pulmonar. Você entendeu isso? É a caixa torácica que expande. Essa expansão da musculatura, da caixa torácica, da contração da musculatura, vai fazer o quê? Se vemos esse quadrinho aqui, vou devagarinho para vocês conseguirem entender melhor. Quando eu vou inspirar, na inspiração, eu faço o quê? Eu vou expandir a caixa torácica. Essa expansão da caixa torácica faz com que a pressão pleural fique mais negativa, tá? E nós temos outra pressão aqui que se chama pressão transpulmonar. E a diferença entre a pressão entre as pleuras é negativa e a pressão dentro do pulmão. Já vamos chegar lá. O que acontece? A pressão dentro, entre a pleura parietal e visceral, e a pressão dentro do pulmão vai ficar mais negativa. Certo? Como a pressão fica negativa, o ar é sugado de fora para dentro. Essa pressão negativa vai fazer o que com o volume pulmonar? Só que seria a quantidade de ar que entra. O volume vai aumentar, ele vai se encher de ar. Se na expiração eu vou ter um processo de retração pulmonar, relava a musculatura e o ar sai. Se eu vou inspirar, ó, Matheus, inspira, inspira, mas não relaxa a musculatura do tórax. Você consegue tirar o ar para fora? Não consegue. Ele precisa relaxar a musculatura e deixar que o tecido elástico pulmonar faça seu trabalho de retração para poder soltar o ar, tá? Então eu vou regulando. Se eu falo para ele, vai soltando o ar aos poucos, o que ele vai fazer? Ir regulando o grau de contração da musculatura para o ar ir saindo aos pouquinhos, tá? Então, na expiração, o que eu vou ter? Relaxação da musculatura, a pressão pulmonar fica menos, não fica positiva, aqui vamos ver, só no alveolo, mas a pressão na pleura não, tá? A pressão alveolar fica um pouquinho positiva, isso vai expulsar o ar para fora e o volume vai descer, tá certo? Como que são essas pressões, então? Nós vamos ver que temos uma pressão pleural, tá? Uma pressão transtorácica ou pulmonar. A transtorácica seria entre as duas pleuras e lá fora, né? Mas é importante qual é? Essa aqui, a transpulmonar, entre o alveolo intrapleural e a alveolar, que é a diferença de pressão entre dentro do alveolo e a pressão atmosférica. Sim?
quando eu expando a caixa torácica, puxo a pleura parietal, a pleura visceral está colada e vai junto, e o parênquima pulmonar está colado e vai junto, expande. Essa expansão gera um vácuo dentro, uma pressão negativa. Essa pressão negativa, aqui está em milímetros de água, mas no GAICO acho que está menos 1, sim? Porque a pressão atmosférica se utiliza mais. Então aqui seria menos 1. Menos 1 de pressão atmosférica. Essa pressão menos 1, contando que a pressão lá fora é 0, tá? Essa pressão menos 1, a diferença de 1, já faz com que o ar ingresse dentro do pulmão, tá? No processo de retração elástica, a força de retração do parênquima pulmonar vai puxar toda a caixa torácica e vai criar uma pressão positiva de mais 1, tá? Isso é milímetros de água, vamos para a pressão atmosférica. Mais 1 em comparação à pressão de 0 fora. Esse mais 1, só mais 1 já vai ser suficiente para o ar sair do alvéolo, tá? Seria a pressão intra-alveolar. Certinho? Tá, vamos seguir. Então, eu preciso diminuir a pressão dentro do alvéolo, gerando uma pressão negativa, pressão atmosférica menos 1. O ar ingressa, ou seja, aumenta o volume e deixar, você vem aqui que aqui já não fala de musculatura de diafragma. O diafragma, os músculos intercostais já não tem mais participação na expiração. Eles relaxam. E a força de retração, a força elástica do pulmão, que vai retrair a caixa torácica, vai aumentar a pressão dentro do alvéolo e vai fazer com que o ar consiga sair da fora. Certinho? Ótimo. É muito importante entender isso. Como que eu vou entender dinâmicas respiratórias? Como que eu vou entender como melhorar, né? Se alguém de vocês for, por exemplo, trabalhar no UTI, né? Entender como funciona a respiração mecânica. Essa aqui é a base. Tá? Isso aqui vamos ver depois. Então, fica importante entender que a pressão, tá? Quanto maior a pressão, maior o volume, tá? Que acontece, por exemplo, em situações como o asma bronquial ou enfisema, tá? Nessas situações, por exemplo, eu vou ter grande volume de ar. O volume não é de água, é de ar, sim? São situações onde o pulmão, em situações normais, tá? O pulmão vai ter um volume normal de ar dentro do parênquima. No paciente asmático ou no paciente com enfisema, esse volume de ar vai ser muito superior. Não era o caso clínico de vocês, né, que tinha o agravamento aéreo. Não. Tinha um dos casos clínicos para o paciente asmático. Soltou? Está tendo muito vento. O enfisema, é isso. O que é o enfisema? Alguém já ouviu falar? Sim. O enfisema se produz quando... Vocês viram em cortes histológicos os alvéolos? Tinha alvéolos? Isto? Como que era o alvéolo? A gente estuda assim, né? Mas não é assim o alvéolo. Como é o alvéolo na vida real? Não parece bolha de sabão? Umas bolinhas. Um monte de bolinha assim. O alvéolo, sabe? Você pega água com detergente, pega um canudinho, começa a fazer bolha. São bolhas de sabão, uma colada com a outra. Então o alvéolo é redondo? O alvéolo é assim? Não, o alvéolo não é assim, tá? Então vamos ter os alvéolos todos nesse formato. Vento, né? Então tempestade. Então
vamos ter os alvéolos nesse formato. É assim que vocês viram em Newton? Ótimo. Que característica tem esses alvéolos? Aqui para passar para o próximo. Falei que tem um vento lá fora, está bem forte o vento. Será que você consegue ler? Isso. O que acontece com esses alvéolos? Os alvéolos, eles compartilham as suas paredes. Ou não? Não viram isso, Nito? Eu não tenho um alvéolo, outro alvéolo, tá? Os alvéolos compartilham as paredes. E onde está o capilar? Onde estão os capilares? Nessa estrutura. Os capilares estão no meio, se enfiando ali dentro, entre os alvéolos. Tem que pegar uma cadeira e Não é assim? É. E entra para dentro, e aqui aparece um, e aqui vai dar volta, e aqui aparece outro, entra lá. Então, os capilares estão tudo entre os alvéolos. O que acontece no enfisema? No enfisema é causado por uma inflamação crônica do epitélio alveolar, tá? Geralmente aparece no fumante, ou no paciente com asma também desenvolve enfisema. O que acontece no enfisema? Eu vou perder quantidade de alvéolos, ou seja, em vez de ter toda essa quantidade, eu começo a formar grandes áreas, sim? Aqui tem mais alvéolos, mas como se fosse que os alvéolos vão, se aqui tivesse alvéolos, eles vão quebrando as suas paredes e formam grandes áreas, como se fosse um alvéolo gigante, tá? São como bolhas de ar dentro do parênquima pulmonar, como grandes bolhas. Qual é o problema do enfisema? Que esse ar que está aqui, quando eu gero a pressão positiva aqui não é suficiente para expulsar esse ar para fora, tá? E esse ar geralmente fica sempre atrapado nessas bolhas, grandes bolhas de ar, tá? Então são pacientes que geralmente têm hiperinsuflação pulmonar, pacientes que não conseguem diminuir, não conseguem ter uma boa retração. Se eu falei que o parênquima pulmonar, que tem a capacidade de se retrair, nessas áreas, o paciente que tem essas áreas grandes, essas bolhas, são áreas que têm menos parênquima pulmonar. Essa área aqui não vai conseguir se retrair, uma bolha gigante, tá? Então, o paciente com enfisema, com asma, tem menor capacidade de retração pulmonar. Tem aquele tórax intonel, né? Aquele tórax sempre inchado, estufado, tá certo? Não vamos falar um pouquinho na aula que vem sobre troca gaseosa, mas imaginem que a superfície alveolar é enorme. Se eu pegar os alvéolos, pegar o pulmãozinho dele, pegar os alvéolos e recortar eles e esticar eles no chão, eles vão ter a superfície de uma quadra de futebol, uma quadra de campeonato. Então, a membrana, a capacidade, né, a área de troca gaseosa é muito grande, né? Se eu levar isso aqui numa área de uma quadra de futebol, né? Imagine-se que cada área de enfisema é uma área que não funciona, que não faz troca gaseosa, é uma área que não se retrai. Bom, você entendeu isso aqui? Então, olha só, eu entendi agora que a entrada de ar é causada pela expansão, pela contração dos músculos respiratórios. É a contração dos músculos respiratórios que vai expandir a caixa torácica e vai expandir o parênquima pulmonar. A retração é causada pelo poder elástico do próprio parênquima pulmonar. A musculatura só relaxa e a capacidade de retração, a capacidade elástica do pulmão é o que vai fazer o pulmão voltar, o parênquima se retrair. Sim? Quando
Foi aquele exemplo que eu falei, quando eu gero um espaço entre as duas pleuras, aqui no caso de ar, pode ser de sangue, ou pode ser de secreção, um derrame pleural, por exemplo, inflamatório, tá? O que vai acontecer? Eu vou perder esse vácuo que eu tinha entre as duas pleuras e o pulmão faz o quê? Ele vai se colapsar, tá? Por quê? Porque se eu não, o que mantém o pulmão nesse formato é a pleura, tá? Agora, se eu descolar ela, o pulmão sempre vai ter tendência ao colapso. E qual é o papel do surfactante aqui? Eita! Que gruda as paredinhas? Tá, alguém um só. Qual é o papel do surfactante? Que o alveolo não se fecha. Por quê? Como? Isso, o colapso que se fecha o alveolo. Mas por quê? Como? Tranquilo, não é você, é o vento. Tem que segurar a porta para não fechar. Como? Ele evita o colapso, não é que aumenta a complacência, mas que ele reduz essa tendência ao colapso, diminuindo a tensão superficial. Secretado por quê? Pelos neumocitos tipo 2. E o que é tensão superficial? Vocês estão criando uma definição, né? O que é surfactante? Reduz, evita o colapso pulmonar, aumentando a... Evita o colapso, sintetizado pelo neumocito tipo 2, porque reduz a tensão superficial. E o que é a tensão superficial? Sim, porque reduz a tensão superficial. Mas o que é a tensão superficial?